Você sabia que eu sou comunista? Porque eu prego amor, misericórdia, compaixão, graça, tudo isso você é comunista. Por causa do apóstolo Olavo de Carvalho, que acabou com a cabeça desse povo todo. Eu imagino que Jesus seria chamado de comunista, Totalmente. né? Eles matariam várias vezes Jesus, não era uma vez só, não. Sim. Então, é pelas mesmas razões. Porque para cada grupo radical, que são minorias, os grupos radicais terroristas, que se tornaram, não tinha terrorismo antes de Israel se negar a fazer logo a partição de 2 estados e instituir Jerusalém como capital espiritual para os 2 grupos, que tinha sido conseguido já meio do caminho por Jimmy Carter, que foi atrapalhado pela prisão dos reféns no Irã, e depois o Bill Clinton conseguiu, quando botou o Arafat e o Yitzhak Rabin juntos com o Shimon Peres, assinaram um tratado para deflagrar o processo. Aí o que os judeus fanáticos sionistas radicais fizeram? Mataram Yitzhak Rabin e abortaram o processo. Aí houve a radicalização. O Likud era um partidinho pequenininho, de 8% da população, ou de representação no parlamento. O resto era todo feito de gente de cabeça aberta. Aí começou a crescer a radicalização religiosa, até que chegou ao ponto que, para poder fazer um primeiro-ministro, o primeiro-ministro tinha que ficar de 4 para o Likud e para os partidos de extrema-direita sionistas. Mas o povo não sabe nem distinguir semita de sionista. Não sabem. Semita é todo mundo que vem da descendência de Sem, filho de Noé. Então, todo árabe é semita, todo palestino é semita, todo beduíno é semita. Aquela população inteira do Oriente Médio é semita, tanto quanto os judeus. Aí eles pegaram e transformaram a expressão antissemita como uma expressão anti-judeu, quando não é. Antissemita é todo mundo que não gosta de judeu, nem de árabe, nem de palestino, nem de ninguém. Sionismo é outra coisa. É uma ideologia política de quem diz a terra é nossa por causa da lei de Moisés. E Moisés disse que é para tomar tudo de Dan a Berseba. E foi o que eles nunca conseguiram fazer. Exclusivismo radical. Radical, nunca conseguiram fazer. Toda vez que fizeram foram expulsos. Até que depois que mataram a Jesus, continuaram fazendo sublevações contra os romanos perderam a paciência e destruíram Jerusalém, botaram o nome da cidade de Aleia Capitolina, erigiram um templo pagão no meio da esplanada, onde hoje estão as mesquitas de Omar e El-Aqsa, onde era o antigo templo de Salomão e o segundo templo de Herodes, e o povo não tem nenhuma consciência disso. Aí, pois bem, quem voltou lá com essa história de vamos tomar os lugares sagrados foi o paganismo católico dos cruzados. Foram eles, porque judeus e palestinos viviam muito bem, viveram milênios muito bem, sem guerra nenhuma entre eles, com total troca de conhecimento. E diga-se de passagem, o mundo tem uma dívida cultural, artística, poética, matemática, linguística, o alfabeto arábico, todas essas coisas que a gente usa todo dia, que são legados dos árabes. E a gente usa como se não fosse nada e fica radicalizando os grupelhos. Os grupelhos radicais surgiram de 1947 para frente, quando não houve a partilha que estava combinada. Aí começaram a surgir os pequenos grupos radicais. Mas 98% da população árabe e palestina é de gente do bem, é igual você, igual a você, igual a mim. O evangelho de Jesus está muito mais propício para o órfão Ismael e para a abandonada Agar do que para Sara e Abraão.
e que ficou com aquele poder de dominação danado e dizer mandou a que o mulher herege sou eu sozinho. morrer no deserto, se vira no deserto. E Abraão, Exato. o texto de Gênesis diz, e doeu-lhe muitíssimamente o coração, pois amava o menino e a sua mãe. Meu Deus, é uma tristeza a gente ver o que a ignorância faz na Terra. A ignorância ainda vai acabar com o mundo. E das ignorâncias não existe nada pior do que o conflito das ignorâncias religiosas. A religião ainda vai deflagrar as guerras atômicas que farão do planeta uma coisa insuportável. Você quer ver? Por exemplo, eles dizem que odeiam os ateus, mas quem ajuda a preservar a natureza é o Greenpeace, que não tem nenhuma confissão de fé cristã de nenhuma natureza. Sim. Preservar os mares, a natureza. Agora, os crentes oram de olho fechado, os crentes dizem que quem quer que defenda a natureza é comunista. Uhum. A minha querida amiga Marina Silva é comunista, tadinha, piedosa. Vai lá para casa, a gente se ajoelha, ora, uma mulher de Deus como poucas. Você me perguntou ali, tem remanescentes? Eu devia ter me lembrado, por exemplo, da Marina. A Marina é um remanescente fiel do Evangelho de Cristo Jesus. Corajosa de estar no meio dos caras tudo lá. Uma mulher envergável que está ali. Ela às vezes cansa, aí me liga, meu pastor, eu estou cansado. Digo, não sai daí. Sim. Fica aí, briga de dentro, porque você fora vai ajudar menos do que brigando de dentro. Cara, tem um rapaz aqui que fez uma pergunta, Márcio Franco. Ele disse se a gente poderia dizer que o que acontece na igreja hoje é uma espécie de um novo judaísmo, pela questão da igreja, na sua maioria, as igrejas evangélicas pregarem mais o judaísmo do que a mensagem de Jesus. O judaísmo não merece essa designação tão geral, porque está cheio de judeus praticantes do judaísmo que são gente boa, mas digo assim, e quebrantada. Agora, o discurso... judaizante, boa. Que foram aqueles que mais perseguiram a Paulo. E antes dos judaizantes, foram os judeus da maldade sacerdotal, do culto ao templo, do culto ao sacrifício, do culto ao que fosse a glória de pedras, que quando os discípulos disseram, olha que pedras, que construções, qual foi a resposta de Jesus? Não ficará pedra sobre pedra. Jesus não disse, é mesmo, que coisa linda. Senão, em verdade, eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. A mulher samaritana, quando perguntou a Jesus, escuta, onde é o lugar que se deve adorar? No Monte Gerizim, como os nossos pais samaritanos fazem, ou em Jerusalém, como os judeus dizem? Jesus disse, mulher, em verdade eu te digo que nem neste Monte Gerizim, nem em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E isso acabaria, para quem tiver um mínimo de inteligência, com toda a disputa geopolítica pela posse da terra sagrada. É o sagrado que é uma miséria, cara. O sagrado é fetiche puro. Em nome de Deus, o sagrado ainda vai acabar com o mundo. É real. Um rapaz mandou uma pergunta aqui. Você falou, a gente tocou um pouquinho na figura do Pablo Marçal. E aí ele disse que existe uma intriga entre o Pablo Marçal e o Malafaia. Interpretando a pergunta dele, ele quis dizer se não seria mais comum eles estarem do mesmo lado. Rapaz, eles deveriam estar do mesmo lado porque todos os dois não prestam. Só tem uma diferença. O Marçal é muito mais inteligente. Já entendeu que não é uma boa se associar. Muito mais manipulador. Sim, sim. Não tem nada mais perigoso nesse mundo do que uma pessoa muito inteligente que não tenha nenhum caráter. Porque essa pessoa não tem limites. Não tem escrúpulo algum. Não tem escrúpulo nenhum, e é o caso dele. Então, que está do mesmo lado, eles já estão do mesmo lado. Satanás não se divide contra Satanás.
Eles só não estão do mesmo lado político, mas eles estão fazendo a mesma obra demoníaca, estragando a igreja, o corpo de Cristo e espalhando mentira e ódio. Eles são arautos da mesma mensagem de ódio. Então, eles não estão divididos. Eles estão praticando a mesma maldade e o Deus de ambos é Mamon. É isso. Do Marçal, então, do Malafaia também. Eles estão servindo o mesmo Deus Mamon. Só estão brigando para ver quem é que tem mais, quem é que consegue mais. O Malafaia gostaria de ser uma eminência parda, um Ayatollah Malafaia, da teologia do domínio. Eles queriam que o Brasil virasse uma teocracia evangélica. Exato. E o Malafaia gostaria de ser um Ayatollah Khomeini, desse país teocrático. E o Marçal entrou na história de, não, eu não vou ser o Ayatollah, eu vou ser o presidente, o dominador dessa república teocrática. É o que ele gostaria, mas um pelo outro eu não quero troco, Deus me livre. Quero ficar longe dessa história toda. Loucura. Caio, vou fazer uma pergunta que tem a ver com a igreja. Como que tem um jogo, né, de mercado, o jogo da igreja com a parede preta, com som, iluminação, enfim, com todo um repertório para atrair as massas.